Saudações, amigos do canal, meu nome é Alex Pino e a pedido de alguns amigos eu vou falar um pouquinho dos canários portadores e da utilização de pássaros de cores diferentes na intenção de melhoria de uma determinada cor. Vamos ver, vamos tentar traduzir o que é isso. O que eu quero falar, tá? Já falei no outro vídeo que publiquei que existem algumas transmissões genéticas em que existem os pássaros portadores, ou portador daquela cor, daquela mutação. Então, assim, existe portadores de marfim, portadores de opalino, portadores de pastel, portador de fel, portador de topázio. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da utilização de pássaros portadores na criação. Quando eu falo falar um pouquinho é da minha opinião, tá certo? E também da utilização de outras cores na melhoria de algumas cores que são criadas por nós. Primeira coisa que eu vou dar aqui, vou falar aqui para vocês é o seguinte, gente, um acasalamento de quem cria para concurso, ele não deve ser baseado na cor. Alex, traduz isso para mim. O que eu tô falando é assim, não é simplesmente a cor que vai dizer se o acasalamento é correto ou não. Eu entendo que deve se verificar aquele pássaro individualmente, sempre, para qualquer tipo de acasalamento ou em relação a qualquer característica de um canário, deve ser analisado aquele pássaro. Então, uma determinada cor, posso ter 3 pássaros lá. Um servir para eu melhorar outra cor, o outro não vai influir nem positivamente nem negativamente, e o outro, da mesma cor, os 3 pássaros, se eu colocar com o meu canário da outra cor, em vez de ajudar, vai piorar. Entendeu o que eu estou falando? Não é a cor. Então, assim, quando me perguntam, mas Alex, eu crio verde mogno, eu jogar canela mogno em cima é bom? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do canela mogno. Se você tem alguns verdes mognos de boa qualidade e você pegar um canela mogno qualquer, de uma qualidade um pouco inferior, obviamente que dificilmente você vai melhorar seus verdes mognos. Mas se você pega um canela mogno interessante, com a característica bacana, um pássaro de boa envoltura, depois eu vou falar um pouquinho sobre envoltura, toda hora me cobram e eu me esqueço, me lembrei agora. Um pássaro de boa envoltura, com bastão, canela verde oxidado, tá certo? Precisa de boa envoltura, muita envoltura, bastão aceso, largo, contínuo. Isso é o pássaro oxidado verde canela mogno ou clássico. E coloco no meu verde mogno, sim, pode surtir um benefício. Algumas pessoas talvez falam que o canela transmite para o verde mogno um pouco de brilho. Vou dizer assim, os meus primeiros verdes mognos que eu criei foram pássaros filhos de canela. Então eu tenho alguns verdes mognos que são portadores de canela. Se lembra a transferência hereditária das cores, a formação hereditária das cores que eu falei? Fêmea não vai portar canela, o macho é que porta canela, tá certo? Então assim, como é que eu fiz basicamente meus verdes mognos? Peguei uma fêmea verde mogno, joguei uns canela mogno que eu na época tinha num nível muito bom. Tô falando tinha porque infelizmente nos últimos 3, 4 anos meus canelas mognos caíram um pouquinho, tá certo? Mas há 4, 5 anos atrás eu classificava canela mogno no brasileiro. Então eu peguei alguns pássaros meus, me lembro, peguei um canela mogno amarelo marfim intenso, foi segundo lugar no brasileiro, um canário muito bom, 90 pontos no brasileiro, segundo lugar 90 pontos. Joguei numa fêmea verde mogno marfim levada que eu comprei na mão de Serginho. Pô, rapaz, saiu cada verde mogno marfim macho bonitão. Então assim, o que eu quero falar é, não é a cor que vai dizer se é bom ou ruim. O que vai dizer é, obviamente, a cor, mas o indivíduo dentro daquela cor. Nem todos os indivíduos daquela cor vai servir, tá bom? Então isso é o recado que eu quero dar na utilização dos portadores.
E na utilização de pássaros de outras cores e também os portadores, é interessante, primeiro, você saber identificar no pássaro que você tem, se aquele pássaro, qual é o grau de proximidade ao padrão estabelecido aquele pássaro está. O que é que eu quero falar com isso? Porra, gente, tem hora que eu paro assim um pouquinho, me ouço falando, fica meio complexo, parecendo umas palavras difíceis, tá certo? Assim, para quem não tem experiência, vai parecer um negocinho meio complicado, mas tenha um pouquinho de paciência, leia um pouquinho se achar interessante criar para concurso. Você vai ver que negócio de 1, 2 anos depois, tudo esse negócio que eu tô falando, que parece grego, vai fluir super normal, tá certo? Não assusta não, por favor. Bacana? A intenção não é assustar não. A intenção é só explicar mais ou menos, e aí a gente pega a galera, no vídeo tem isso, né? A gente pega a galera que tá iniciando, que sabe 0, a galera que sabe 50%, também tem galera que sabe 150% que assiste nosso vídeo, que depois pode até puxar a nossa orelha. Então assim, porra, me perdi, é porque eu achei que ficou um pouco complexo. Assim, tá, cada cor tem um padrão, não é isso? Isso aí ficou claro, para concurso cada cor tem um padrão que diz como deve ser aquela cor. Se tem envoltura, se não tem, se a estria é larga, é fina, se é contínua, se é entrecortada, aonde tem que estar o lipocroma, onde não tem, tá certo? Ok. Então você tem que identificar no seu pássaro, primeiramente, quais são os pontos fortes, ou seja, aquelas partes do pássaro que ele está mais perto ao padrão e quais são as partes dos pássaros que não está. Por exemplo, eu tenho um verde clássico. Meu verde tem um bastão largo, a estria nas costas, larga, contínua, uma tonalidade de estria muito bacana. Porra, show de bola, muito perto do padrão desejado. Porém, é um canário claro. O que é que eu quero falar de um canário claro? Ele não tem envoltura. Lembrando que envoltura, o que é envoltura? Envoltura é melanina dispersa na plumagem que não faz parte do desenho. Essa é a definição. Mas assim, explicando melhor, é como se você pegasse um borrifador, enchesse de melanina, tá certo? E aí você pode fazer as estrias, você pega um pincelzinho com melanina, um canário, sei lá, amarelo. Pô, agora mudou toda a rotina do vídeo, mas vamos lá. Você pega, digamos, um canário fundo amarelo. Aí você pega um pincelzinho, mela e melanina, faz os riscos das costas. Faz os riscos aqui da lateral. Faz o bigodezinho. Pinta pezinho, pinta bico. Com melanina. Pincelzinho, tá certo? Isso é o desenho. Aí você pega essa melanina, bota num borrifador e pega o canário e borrifa ele. Ele todo. Isso é o que a gente chama de envoltura. Deu para compreender um pouquinho? Envoltura é uma melanina dispersa pelo pássaro todo que escurece. Show de bola? Fechando o parênteses da envoltura, vamos voltar ao pássaro. Eu tenho lá um ótimo desenho, bacana, show de bola, mas é um pássaro claro. Um pássaro que precisa envoltura. O que é que eu tenho que buscar nele? Eu tenho que buscar nele, ou melhor, eu tenho que fazer com que os filhos dele mantenham esse desenho bacana, essas estrias, o pezinho preto, o bico preto, desenho bacana, mas que ganhe também envoltura. Então você vai precisar de um pássaro que dê envoltura para os descendentes. Bacana? E aí, esse mesmo raciocínio que eu fiz com o verde clássico, você pode fazer para qualquer um. Sei lá, agatopalino. Você tem um agatopalino que ele tem um bastão bem marcado, acesinho e tal. Talvez até demais, porque o agatopalino, porra, escolhi logo a agatopalino. A agatopalino no último brasileiro deu um pega pra capar retado, muita gente insatisfeita. Aí não vou nem entrar nesse mérito, porque a tonalidade de cinza azulado, e aí alguns ágatas opalinos se achavam que passou um pouquinho do cinza azulado. É algo que mais adiante vai fluir, vai chegar no consenso, e sempre acontece uma ou outra cor, sempre tem disso, tá certo? Porque chega um determinado momento que o pássaro passa da tonalidade e aí depois ele volta um pouquinho normal, show de bola. Mas o que eu quero falar é o seguinte, você tem um canário com uma boa tonalidade de estria, mas ele tem envoltura. Lembrando que o ágata, diferente do verde, não é para ter envoltura. Então você vai pegar aí e vai tentar diminuir essa envoltura. Alex, então eu posso pegar um ágata clássico
sem envoltura para jogar? Pode, depende do ágata que você vai usar. Você pega um ágata bonitão, totalmente não, mas assim com pouquíssima envoltura, você vai tirar portadores de opalino, acasalando, e no ano seguinte você pode retransmitir esses canários para tentar manter as estrias no padrão bacana, mas diminuir um pouquinho a envoltura do ágata opalino que você tem. O que é que eu quero falar? O que eu quero falar é que assim, tudo é possível na canelicultura, desde que você saiba identificar o seu pássaro, os pontos fortes e os pontos fracos. No portador, o ponto forte e o ponto fraco. O mecanismo daquela determinada cor, o que é que ela faz na melanina do outro, tá certo? E com o objetivo único de tirar pássaros melhores. Como eu falei assim, melanina, o que é que ele faz com o outro, é assim. Por exemplo, se você pega um canário isabelino clássico e joga um acetinado em cima, o acetinado tem por característica, a grande maioria deles, obviamente, depende do que está no padrão genético do acetinado, se foi trabalhado com isabelinos com marcação mais acesa ou com pássaros um pouco mais diluído, mas em suma, na maioria dos casos, o acetinado tende a diluir a melanina. E como o isabelino clássico, o marrom dele não é um marrom quanto mais forte melhor, pelo contrário, ele tem que sofrer a diluição. A diluição no isabelino não é só onde está a melanina, é também a tonalidade dela. Tá certo? Então, no passado se usou muito acetinado, a um ponto que os isabelinos clássicos já estavam tão diluídos que aí também passou para menos, ou seja, ele recuou demais. Chegou um determinado momento que ele estava muito claro. Então, assim, o objetivo que eu estou falando é, tentando aqui nessa confusão de coisas, e às vezes eu me perco, mas vamos voltar ao assunto, é que você tem que entender como funciona aquelas cores. Isso a literatura, a leitura de vários artigos ajuda, conversar com criadores daquela cor ajuda muito, tá certo? Isso é essencial. Essa história de portador surgiu porque um amigo do canal me perguntou assim: Alex, você fez um vídeo há um tempo atrás no criatório de Sérgio. E no criatório de Sérgio só cria pastel. Você falou lá, quando estava mostrando os azuis e os cobres pastéis dele, que o ideal é jogar o canela pastel ruim, que não serve para concurso. É verdade. Pronto. Aí agora que entra. Vou citar dois casos. Um é o azul, o verde e o cobre pastel. Negro pastel, tá certo? E o outro são os féus. Quando você fala assim nessas cores, há um entendimento de que a utilização, no caso do fel, do portador, isso é algo que eu voltei a criar fel, agora perguntei muito. Meus 3 casais são fel com fel. E aí eu andei perguntando, alguns criadores acreditam que a utilização de bons portadores ajuda, outros entenderam que fel com fel, num determinado momento, não vai causar um decréscimo da qualidade dos canários. Mas o fel, quando a gente fala de utilização dos portadores, no passado se usou pássaro de melanina negra como portador de fel. Tinha-se muito. Azul e verde, cobre, portador de fel. Cobre menos, porque com fator antigamente eram poucos pássaros. Mas assim, verde, portador de fel era comum. Só que depois verificou-se que para o padrão fel, o melhor pássaro é o canela, mas não o canela típico. Qual é o padrão do canela? O canela, muita envoltura, porém bem desenhado, estria nas costas. O canela bom, portador de fel, não é aquele que tem um desenho, é aquele borradão. Se você pegar um canela portador de fel de boa qualidade, com um canela clássico, canela portador de fel clássico de boa qualidade, e um canela clássico de boa qualidade, você vai pensar que são duas cores diferentes. Porque são totalmente diferentes. São canelas, porém o de cá, uma série de acasalamentos com o intuito de melhorar nele a transmissão de fel melanina. Lembrando que os pássaros féus, eles basicamente, ele é fel melanina. Não vou me estender não, senão depois eu faço. Tô devendo um de jaspe, vou falar um pouquinho de fel, tá certo? Pronto, não vou me estender não. O que eu quero falar é o seguinte, a utilização do canela não é assim. Muita gente, Alex, o que é que eu faço para melhorar a fel? Eu posso pegar um canela? Normalmente pode, desde que ele seja já o portador de...
há algumas gerações que nitidamente você olha e percebe que é portador de fel. Você não vai pegar um canela clássico e jogar no fel porque não vai ajudar, pelo contrário, vai piorar. Então assim, não joga um outro. O trabalho já está feito. Se você quer melhorar seus féus, ou você compra féus melhores, ou você compra canelas portadores de fel de boa qualidade para ir aos poucos trabalhando. E azul, verde e cobre pastel. Eu já criei, já tive alguns pássaros classificados no brasileiro. Deixei de criar alguns anos atrás. Sabe por quê? Porque tirava muito o chamado subproduto. Porra, subproduto pareceu pejorativo, mas não é. Subproduto que eu estou falando assim é no concurso. O que seria os subprodutos? Subprodutos seriam os canelas pastéis atípicos. Como é a nomenclatura, o padrão do canela pastel? Aquele canário marronzão, muito marrom, bem borradão, aquela bolinha marrom, tonalidade bem bacana, não é isso? Pronto. Só que para o azul, para o verde e para o cobre pastel, não é esse canela que vai melhorar. O que vai melhorar é através de seleção genética de acasalamentos, você foi fazendo, a palavra fazendo parece assim um negócio meio estranho, mas você vai tangendo ou conduzindo, melhor dizendo, para que aquela cor canela pastel fique apta para transmitir melhora para os azuis e verdes pastéis e cobre pastéis. Por quê? O azul, o verde e o cobre pastel tem uma característica, tá certo? Os pássaros homozigotos, ou seja, aqueles pássaros que não portam canela, por exemplo, e as fêmeas, porque fêmea não porta canela, falei no vídeo anterior, eles têm a subplumagem cinza. E os machos portadores de canela têm a subplumagem cinza escuro, acho que é cinza chumba. Vamos deixar o padrão. O que eu quero dizer é assim, é um cinza bem escurão quando ele porta canela, tá certo? Eu não me lembro se é cinza escuro ou cinza chumbo, o que está escrito lá na cor, mas para entender eu acho que fica claro assim, aquele cinza mais escuro. E o cinza clarinho são dos machos homozigotos e das fêmeas. Então, você acaba sendo instigado a colocar no concurso pássaros portadores de canela. Entendeu a manha? Por quê? Porque se a subplumagem é mais escura, o pássaro em si, ele tende a ficar mais escura. E lembrando que azul, verde, cobre, pastel, ou clássico, ou opalino, ou mogno, ele tem que ter boa envoltura, ele tem que ser o mais escuro. Então, por isso, trabalhou-se muito o canela pastel. E com o tempo, a gente conseguiu fazer, a gente que eu falo a canaricultura brasileira, canelas pastéis com marcação, que não tenha borrão. É impressionante, eu tirei alguns aqui que chega e me assustei. As pessoas menos experientes assim, rapaz, é canela opalina? Eu digo, não é não, rapaz, é canela pastel. Tá com aquele marcação. Por quê? Porque ele transfere para o azul e o verde a característica de portar canela e também a característica de não borrar, de não aumentar a feomelanina e sim a eumelanina marrom concentrada em forma de estria, tá certo? Lembrando que a questão de melanina, depois até eu vou falar, não vou me estender não que eu tô vendo um vídeo tá longo. Então assim, são dois pássaros atípicos que ajudam para melhorar as determinadas cores. Então o canela clássico atípico, portador de fel, com muita feomelanina, ajuda o fel. E o canela pastel atípico, fora do padrão, que não serve para concurso, ele acaba melhorando o azul pastel, o verde pastel e o cobre pastel, tá certo? Esse vídeo ficou meio confuso assim. Façam aí um bocado de pergunta aí, que eu prometo, na medida do possível, tirar as dúvidas, tá certo? Ficou complexo. Vamos fazer o seguinte, não vou nem responder escrito. Quem tiver dúvida, eu vou fazer um outro vídeo tirando as dúvidas, porque na medida que vai surgindo as dúvidas, é mais fácil, porque eu acredito muito no entendimento na base do exemplo. Às vezes falando essa verborréia minha, que alguns do canal reclamam, é que você fala demais. Às vezes essa minha verborréia não fica entendível, principalmente para a galera menos experiente. Mas se vocês fizerem perguntas, eu vou respondendo, e principalmente através de exemplos, eu acredito que dá para entender. Não é complexo não, tá certo? Então assim, muito obrigado pela audiência. Desculpe o vídeo ter ficado meio confuso, assim, muito técnico. Mas assim, à medida que vão me perguntando, eu vou fazendo vídeo. E para algumas pessoas,
que ainda não tem um conhecimento, olhe que eu usei ainda, porque eu acredito que se a pessoa quiser, é fácil, não é complicado, criar canário não é, e para concurso também não é. Quem quiser se jogar nessa aí, jogue, leia, estude, ouça criadores mais experientes, juízes, converse, que vocês vão ver que não é complicado não, tá certo? O que parece complicado no início não vai ser depois. Show de bola? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se tudo der certo. Um abraço.